Ouvir Imagens com Gisele Beigelman. Professora, começamos o segundo semestre ainda sob regime de isolamento social, mas com alguns sinais de volta à normalidade. É possível avaliar o impacto da Covid-19 na cultura urbana? Leila, a Covid-19 transformou já a cultura urbana, introduzindo elementos inéditos no cotidiano das cidades. A imagem da multidão, que sempre foi associada à emergência e à vida das metrópoles, foi substituída, por exemplo, pela das ruas vazias. O repovoamento paulatino do espaço público vem acontecendo acompanhado do ressurgimento dos seus habitantes, agora todos de máscara. Participam desse quadro de novo normal a multiplicação dos gun thermometers, esses termômetros com estilo de arma, algo bem perturbador, e das câmeras térmicas na entrada de vários locais. Essas câmeras são usadas em operações militares há muito tempo, em controle de fronteiras, mas tiveram um aumento vertiginoso de uso com a pandemia do coronavírus. Recentemente, a Amazon implantou esse tipo de câmera nos seus depósitos para monitorar o contágio entre os seus funcionários. A câmera funciona assim como um porteiro eletrônico. Caso o indivíduo esteja com febre, ele não entra. A popularização desses dispositivos, no entanto, traz ainda outras questões que são de ordem política, cultural e estética. Poderia comentar esses aspectos? Todo esse processo de escaneamento dos corpos é feito a partir de imagens da fisiologia do indivíduo, uma fisiologia que é vista por olhos totalmente maquínicos que compõem um retrato aí, não em preto e branco, mas um retrato em rosa púrpura, alaranjado, azulão, com alguns vestígios de verde de cada um de nós. Esse retrato só pode ser validado em um banco de dados abrigado em uma nuvem computacional e submetido a alguma inteligência artificial que buscará padrões para eventualmente contribuir para a cura da Covid-19, mas que também podem vir a ser utilizados para outras finalidades. Isso nós não sabemos o que será feito com todas essas informações coletadas a partir dessas câmeras. Eu não discuto a necessidade de medidas para conter a propagação do vírus. Nós sabemos que isso é fundamental para o controle da pandemia. A questão aqui é outra, é tentar compreender as estéticas da vigilância do coronavírus, pensando que elas anunciam aí uma nova forma de controle social, um controle que monitora os corpos sem tocá-los, sem coerção e sem dor. É cedo para antecipar o que ocorrerá no contexto pós-pandêmico, mas fica claro que um dos legados do coronavírus é a naturalização da vigilância e a transformação do corpo, lido agora a partir da sua fisiologia, na nova senha do novo normal. Bom, eu fico por aqui. Um bom dia para você, uma ótima semana para nós e até a próxima. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Ouvir Imagens com Gisele Beigelman. Economia, por Gilson Schwartz.
Professor Gilson, qual o tema da coluna hoje? Nosso tema hoje é a nova esfera pública digital que vai surgindo na medida em que as moedas digitais ganham tração, ganham densidade e mais tecnologias, permitindo a descentralização do sistema financeiro. É importante lembrar que a onda das criptomoedas, o próprio Bitcoin, tudo isso está muito associado à crise de 2008, grande crise financeira que abalou a própria estrutura dos bancos centrais, o perfil da dívida pública de muitos países desenvolvidos, criou novos problemas de endividamento para países em desenvolvimento e agora, praticamente pouco mais de 10 anos depois da crise de 2008, que começou de fato com uma quebradeira no sistema financeiro americano, dessa vez a crise ela é bem mais profunda. Associada à pandemia do coronavírus, a paralisação de muitas atividades, sobretudo serviços, que é onde a economia contemporânea mais emprega, inclusive consome recursos, cada vez mais recursos consumidos pelos serviços digitais. O fato é que esse contexto de crise, com pandemia, problema sanitário e a realidade que nunca foi de fato enfrentado, o problema gerado pela crise de 2008, que é um problema de descompasso entre a velocidade com que se acumula capital financeiro e a realidade de crescimento econômico baixo, muitas vezes inclusive taxas de juros já negativas em muitos países, porque o país onde se oferta um dinheiro evidentemente está vinculado a um mercado internacional. Com essas expectativas de uma virtual destruição de muitas atividades econômicas e uma dimensão de desemprego brutal, se não catastrófica, é o próprio poder dos governos, é a própria capacidade de arrecadar impostos, em suma, é a própria capacidade de pagar dívida e, por fim, de emitir dinheiro que entra em questão. Então, nessa segunda rodada, parece que está havendo agora uma segunda rodada, uma segunda grande onda de criptomoedas em todo o mundo, de mercados acompanhando o surgimento dessas criptomoedas, que são moedas que operam numa infraestrutura descentralizada que usa contratos inteligentes. Tudo está registrado na internet e acaba constituindo, portanto, uma nova esfera pública dentro da qual uma nova economia vai surgindo. Professor, como é essa nova economia? Uma economia baseada em códigos, ícones, marcas, novas plataformas de serviço, novas modalidades de consumo, inclusive novas modalidades de ocupação dos espaços, dos territórios, desde o turismo até os escritórios, passando por fábricas, impactos na agricultura. É toda uma transformação que coloca em questão a capacidade do governo acompanhar o ritmo da inovação e preservar as suas fontes de arrecadação e os seus modelos de execução, inclusive de gastos públicos. Muita gente defende, como forma de sair da crise, uma retomada vigorosa dos gastos públicos, um novo desenvolvimentismo. De fato, nós precisamos de um novo ciclo de desenvolvimento, mas não pode ser qualquer gasto público, através de qualquer mecanismo de distribuição desse dinheiro público, e principalmente tem que ser um gasto que gere perspectivas reais de crescimento. O que a gente observa hoje é uma incapacidade dos governos e também dos organismos multilaterais de dar conta desse desafio, de criar essa nova onda de desenvolvimento, porém sob outra denominação em termos de regras do jogo, em termos do que se considera uma esfera pública onde é confiável fazer negócios. Semana que vem voltamos comentando as tendências da economia, política e tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, uma pesquisa indica que, embora muitos norte-americanos acreditem que o papel da imprensa seja vital para a democracia, eles também acham que a cobertura é cada vez mais tendenciosa. Como o senhor analisa isso? Mas, em primeiro lugar, é preciso ressaltar que essa pesquisa é muito importante. É uma pesquisa bianual feita pela Fundação Knight e pelo Gallup, com um número bastante grande na sua amostragem, 20 mil pessoas são ouvidas.
E o que essa pesquisa tem demonstrado ao longo das suas últimas edições é que aumenta o número de pessoas que considera os meios de comunicação enviesados, partisãs. E isso, nessa edição, chega a quase 3/4 dos americanos. 73% dizem que, embora devesse ser objetivo, o jornalismo não tem sido objetivo. É um aumento considerável em relação à edição anterior, que era 65%. Isso é muito ruim para o jornalismo, e isso leva a uma questão que nós temos discutido aqui de vez em quando na nossa coluna. A tendência com a polarização da sociedade é que os veículos de informação, mesmo os independentes, se tornem cada vez mais partidários. E nós temos visto isso tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, em que muitos veículos tomam uma posição frontalmente de oposição no caso americano, ao presidente Trump, e no caso brasileiro, ao presidente Bolsonaro. É importante ressaltar o que você no início disse. A maioria absoluta acha que os meios de comunicação são vitais para a democracia. 84% dizem isso. Mas estão decepcionados, as pessoas estão decepcionadas com o tipo de jornalismo que se pratica. Isso é um material de reflexão para nós, porque nós jornalistas, estamos diante de um dilema atualmente. Devemos ser mais condescendentes com pessoas como Bolsonaro e Trump, que abertamente lutam para acabar com a democracia. Devemos dar a eles o privilégio dos dois lados, que sempre foi dado pelo jornalismo a todos os governantes, ou devemos manter uma posição diferente agora, porque eles realmente representam uma ameaça à democracia? Eu admito a você, Márcia, que é muito difícil tomar uma decisão desse tipo. Eu não sei como responder essa questão por enquanto. Eu acho que é difícil, mas é importante refletir que as pessoas esperam do jornalismo uma objetividade que ele tem, aos poucos, deixado de lado. E não sei se isso é o melhor nem para o jornalismo, nem para a sociedade. Mas, professor, a gente não entra também um pouco na discussão de objetividade versus neutralidade? Pois é, que são conceitos muito próximos, não é? A objetividade, como você sabe muito bem, a maioria dos nossos ouvintes também, é um conceito que há muito tempo é questionado, porque, de fato, não existe objetividade absoluta, não existe uma objetividade total, porque tudo que a pessoa faz, que o ser humano faz, é carregado de uma grande dose de subjetividade. No entanto, a gente pode ter neutralidade, talvez será mais fácil conseguir isso, ou apartidarismo, ou imparcialidade, mas são conceitos próximos. O que nós vemos hoje em dia é que uma parte significativa da população não quer que os veículos de informação jornalísticos tomem partido, mas uma outra porcentagem, também nada desprezível, quer. Quando esses números da pesquisa da Knight e do Gallup são abertos, você vai perceber que os partidários do Trump, os seguidores do Partido Republicano, eles são muito mais críticos da mídia, eles acham que a mídia erra muito mais e é muito mais enviesada e é muito mais partidária do que os independentes ou os partidários do presidente Obama e do candidato a presidente Biden. Então, de fato, é uma questão difícil mesmo de se resolver. Acho que com o tempo a gente pode ter uma ideia mais apropriada de como proceder. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Professor Saldiva, a explosão ocorrida no porto de Beirute na semana passada nos faz refletir sobre situações que acontecem no nosso dia a dia e que fazem parte da gestão urbana. Bom dia. Olá, Cinderela, olá, ouvintes da Rádio USP. A tragédia que se abateu sobre Beirute, onde uma explosão causou a morte de dezenas de pessoas e feriu talvez milhares,
ocorreu devido à explosão possivelmente de um depósito de nitrato de amônio que foi abandonado ali no porto. O nitrato de amônio ele é utilizado tanto para fertilizantes quanto para a produção de explosivos, e uma carga daquele porte não poderia estar na proximidade de onde moram pessoas. Bom, com o pano de fundo dessa tragédia, nós temos que levar em conta, então, como nós temos dificuldade de fazer a gestão do espaço urbano e criar perímetros de proteção ou impedimento que certos produtos sejam estocados ou certas atividades sejam feitas no mesmo local, coexistindo, coabitando com moradias e comércios. Bom, nós temos vários exemplos disso. O Brasil teve, na década durante a ditadura militar, um episódio trágico na Vila Socó, em Cubatão, onde havia dutos de transporte de combustível da refinaria de Cubatão e, por falta de proteção, o zoneamento, foram construídas habitações em cima e um vazamento de gasolina provocou um incêndio com um número de mortes ainda não sabido, possivelmente ultrapassando as centenas. Temos atividades, por exemplo, como o transporte de cargas perigosas que trafegam nas rodovias e avenidas, cruzando o território urbano, por vezes com acidentes. Temos exemplos também de atividades que foram mantidas, como, por exemplo, o aeroporto urbano de São Paulo, o aeroporto de Congonhas, onde, quando ele foi construído, nada havia no entorno. No entanto, a cidade se adensou e volta e meia nós temos acidentes com consequências fatais. Professor, não temos controle desses pontos de risco? Talvez a cidade não consiga ter mecanismos de gestão que controlem o uso do próprio espaço e sistemas de controle eficientes para impedir que tais tragédias ocorram. Bom, é bom lembrar que nessa cidade vivem pessoas e devemos então separá-las dessas atividades perigosas, e seria importante termos um atlas, a cartografia desses pontos de risco e tentar então tomar medidas protetoras para que não ocorra isso com a frequência que vem ocorrendo não só no mundo, como também, infelizmente, em nossa cidade. É o que tenho para hoje, Cinderela. Nós temos que saber segregar o espaço urbano em nome da proteção das pessoas. Tudo de bom e até a próxima. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Voltamos na próxima semana. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Tempo seco e temperaturas baixas facilitam o surgimento de doenças respiratórias, que em época de pandemia se tornam mais preocupantes. A coluna de hoje reforça a importância da segurança durante a prática da atividade física, uso de agasalhos e de máscaras e retomada gradual dos exercícios físicos. O professor Fará lembra ainda que no inverno é necessário mais energia para mantermos o corpo aquecido e o sistema imunológico é muito mais exigido. Ficamos mais suscetíveis a doenças. Essa é a temática da coluna de hoje. Olá, ouvintes. Com a retomada da vida dita normal e, excetuando-se os grupos de risco, a grande maioria das pessoas já estão desenvolvendo suas atividades, algumas adaptadas, como horários reduzidos ou escalonados, e outras em atividades normais. Com a prática da atividade física não é diferente. Estão liberados os parques, as praças, ciclovias e os clubes em horários mais livres, e as academias, ao contrário, com mais restrições por motivos óbvios. Com essa volta ao normal, é importante relembrarmos alguns aspectos importantes para a prática da atividade segura que já foram discutidas nessa coluna e também em outros canais de informação. A primeira lembrança que acho importante é que estamos no inverno e nesta época, além das temperaturas baixas, temos baixa umidade do ar,
o que facilita o aumento de doenças respiratórias que em época de Covid deve-se evitar. Em temperaturas muito baixas, como no inverno, e oscila isso, é importante realizar a atividade física sempre agasalhado e após a prática trocar de roupa por uma seca. Outro ponto importante é que depois de um período longo de quarentena, mesmo fazendo atividade física em casa, devemos começar devagar, como já colocado em colunas anteriores, para evitar dissabores. Lembrando também que no inverno gastamos mais energia para manter o corpo aquecido e o sistema imune é muito mais exigido. E se não estiver preparado, podemos ficar mais sensíveis às doenças, principalmente às respiratórias, que podem levar ao Covid. E lógico, o novo normal é sempre imprescindível o uso da máscara, o distanciamento seguro e a higienização, que é importante lembrar. Também tão importante como salientar os benefícios da prática da atividade física realizada de forma segura, também devemos lembrar dos malefícios que os excessos da prática podem causar. Como já comentamos na coluna anterior, o uso de máscara permite que realizemos a atividade física de forma segura, de leve a moderada, e isso é muito bom, porque podemos evitar atividades físicas mais intensas que nesse momento, de volta, poderia ser prejudicial. Na dúvida, consulte um profissional de educação física. Professor, que outras orientações daria para mantermos ativos no inverno? Ficamos muito tempo em isolamento e mesmo que tenhamos praticado em casa, fazendo sozinho ou com parentes, não existia ou muito pouco a vontade de se medir, de competir. Nas ruas isso acontece com muito mais frequência e queremos sempre ir um pouco mais além, e aí que mora o perigo. Acho que sempre o bom senso e a ponderação são as melhores dicas que podemos dar. Esse novo normal não é só na prática da higienização e o respeito na utilização de máscaras e do distanciamento seguro, mas principalmente em mudanças de atitudes e de hábitos. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco. Nossa sociedade tem alguns problemas de segregação, entre eles o preconceito para o trabalho das mulheres pesquisadoras. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. Vejo vocês, a situação durante a pandemia acabou estimulando a formação de grupos de pesquisa e a proliferação de iniciativas em todo o mundo universitário, no Brasil, fora do Brasil, mas em especial na nossa universidade, a Universidade de São Paulo. Um grupo de professoras da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto acaba, inclusive, de tomar uma iniciativa bastante interessante ligada ao trabalho de pesquisa das mulheres, que, como todos sabem, vivem em situação bem difícil no mundo todo e também no Brasil, e inclusive no mundo da ciência, da pesquisa, ainda que muita gente possa acreditar que esse tipo de segregação ou de preconceito não acontece. Acontece, né? E muito frequentemente. Não adianta olhar só para a isonomia salarial, basta olhar para os cargos de comando das universidades e da nossa, inclusive, para a gente perceber que há uma diferença bastante grande entre a atuação das pesquisadoras e dos pesquisadores homens, né? Então, a iniciativa tem o nome de Virgínias da Ciência, uma homenagem a uma escritora, a escritora Virginia Woolf, que exatamente tratou dessa divisão de gênero ao longo da sua obra, uma obra super importante, né, super reconhecida, e esse grupo pretende realizar reuniões semanais. Professor, como localizar o grupo para saber mais sobre o trabalho que está sendo desenvolvido? Então, se vocês tiverem disposição, procurem na internet, à vontade, Virgínias da Ciência, entre em contato com as professoras, tem a professora Vânia Bonato, a professora Aline Campos, a professora Rita Tostes, né, e
e muitas outras. Então vocês podem procurar pela internet, elas vão fazer podcasts, vão exatamente desenvolver atividades para dar voz para as mulheres pesquisadoras. Super bonita a iniciativa, o Grupo Toro está de parabéns e deixa a gente muito orgulhoso pela preocupação em diminuir esse tipo de desigualdade que corrói a alma e o corpo do nosso país. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.unap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Até a próxima semana. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.